Então, vamos, teste 10, que tem um monte de coisa de séries de Fourier. Então, a ideia é assim, a gente pega uma função f, que eu vou pensar definida só de menos π a π em R, que vai levar cada x em x, quer dizer, f de x igual a x. Só que eu vou olhar só nesse intervalo. Porque eu vou tentar escrever f de x como uma série trigonométrica. Então, A0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 a infinito, de AN cosseno de nx mais BN e aí a ideia aqui, recordando, né, que a gente está escrevendo x igual, vou botar assim f de x mesmo, A0 sobre 2 mais A1 cosseno x mais B1 seno x mais etc, mais AN cosseno de nx mais BN seno de nx, e isso continua, que é o infinito. E aí a gente admite assim, que a gente pode integrar dos dois lados sem problemas e escreve, vamos dizer, a gente faz f de x cosseno de nx. Então isso daqui dá A0 cosseno de nx sobre 2 mais A1 cosseno x cosseno de nx mais B1 seno x seno de nx mais etc. AN cosseno quadrado de nx mais BN seno de nx cosseno de nx mais etc. Então aqui multiplicamos simplesmente. Supondo que a nossa f de x, que é x, é igual a isso, a gente multiplica por 1, vamos dizer, a gente está pegando e multiplicando por esse cara aqui. Partir dessa igualdade. Lembrando assim, o Fourier, estudando a propagação do calor, ele supunha assim, que tinha uma função f que era a distribuição inicial de temperatura. No tempo zero, é essa distribuição. E aí ele fez um bocado de física, um bocado de matemática, e no fim ele chegou à conclusão que o problema dele estaria resolvido se ele conseguisse pegar essa f inicial e escrever como uma soma infinita de senos e cossenos, que tem uma certa semelhança, né, com a ideia do Newton de escrever uma função como soma de potências de x. Vamos dizer, talvez a ideia do Newton era muito ousada para o tempo do Newton, mas depois de 150 anos, talvez a ideia do Fourier já não fosse tão ousada assim. De qualquer maneira, era uma ideia nova, né? E ele, depois de muito ralar, observou o seguinte, que se ele fizesse essa multiplicação e fizesse a integral de menos π a π disso daqui, e admitindo que a integral da soma é a soma das integrais mesmo para somas infinitas, então, se ele integrar aqui, ele poderia integrar cada um desses negócios aqui e dá o AN aqui de fora, né?
E, vamos dizer, usando aqui um exercício que eu não resolvi. Bom, a gente resolveu isso, mas caiu no último teste. Cada uma dessas integrais aqui dá zero. Então, essa integral dá zero, essa integral dá zero, essa integral dá zero, essa integral dá zero, menos essa daqui, que realmente não pode dar zero, porque aqui você tem um cosseno quadrado, é positivo. E essa integral aqui dá π. Também já vimos isso. Então, isso, na verdade, todas aqui para frente vão dar zero, isso vai dar a n vezes π. E aí, ele tira a fórmula aqui. A n é igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, do f de x, que eu vou escrever já aqui como x, cosseno de nx dx. O mesmo raciocínio, se você, em vez de multiplicar por cosseno de nx, multiplicar por seno de nx, vai anular tudo, menos o seno quadrado aqui. Então, aqui você vai ter bn igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, aqui tem uma situação particular, que é esse daqui. Quer dizer, quando você multiplica por cosseno x, por 1, na verdade, você multiplica por 1, ou seja, integra dos dois lados. Se você integrar cosseno x e seno x de menos π a π, são funções periódicas e a integral dá zero. E de maneira geral, quer dizer, se você fizer a integral de menos π a π de cosseno de nx dx, isso veio de seno de nx sobre n, e isso é zero, porque o seno vale zero nos dois. E a integral de menos π a π do seno de nx dx vai dar menos cosseno de nx sobre n. Aqui os dois não são zero, mas são iguais, então se cancelam também. Então isso aqui tudo dá zero. Então, se eu simplesmente integrar dos dois lados, eu vou ter que a integral de menos π a π de f de x dx vai ser igual a 0 sobre 2. A 0 sobre 2 integrado de menos π a π vai dar 2π. Tá? Quer dizer, todas as integrais que eu fiz nos casos anteriores tinham um cosseno quadrado ou um seno quadrado, que integral de menos π a π dava π. Mas quando eu integro direto aqui, a 0 sobre 2 vou botar aqui, a 0 sobre 2 integral de menos π a π de 1 dx, vai dar 2π aqui, o que, se eu não botasse esse sobre 2 aqui, mas se não tivesse isso aqui, o A0 tinha que ser 1 sobre 2π vezes essa integral. Por isso que tem esse A0 sobre 2 aqui. Ó. Porque aí se você jogar nessa fórmula aqui com n igual a 0, você vai ter A0 igual a 1 sobre π, cosseno de 0x é 1, então a integral de f de x. Então, essa fórmula que a gente tem aqui, né, A0 é igual a 1 sobre π integral de menos π a π de f de x dx. Isso é a mesma coisa que 1 sobre π integral de menos π a π f de x cosseno de 0x dx, porque cosseno de 0x é 1. Então isso faz com que essa fórmula que está aqui sirva com n igual a 0, desde que você bote esse misterioso a 0 sobre 2 aqui. Essa é a razão de botar 1 sobre 2 aqui, para poder deixar essa fórmula assim. Bom, então é isso. Isso foi a revisão aqui das fórmulas de Fourier. Lembrando, o Fourier chegou a isso
Hoje a gente faz assim, multiplica dos dois lados pelo cosseno, integra e tal. É uma ideia bastante... hoje parece bastante simples, até porque ela foi usada em muitas outras situações, é usada em muitas outras situações com sucesso, mas não foi tão simples assim. O Fourier demorou para se dar conta disso. Aparentemente, o Daniel Bernoulli, que tinha chegado à série trigonométrica, não teve essa ideia. Acho que não teve, não sei. Ou pelo menos, se teve, abandonou. Possivelmente graças à má influência do Euler. Claro, má involuntária. Foi na melhor das boas intenções. Então, se você faz essa conta aqui, a primeira coisa é o seguinte, olha. Você está aqui no intervalo simétrico, menos π, π. O cosseno de menos y é igual a cosseno y, qualquer que seja o y. E o seno de menos y é igual a menos seno y. Pensa o y maior que zero. Tá? Em particular, quando você faz o cosseno de nx, não importa, vamos dizer, se você botar aqui o cosseno de nx, ele vai dar alguma coisa, tem um monte de covinhas, mas o que importa é que vai valer isso aqui. Não é exatamente assim, mas o que importa é que o lado de cá é menos o lado de cá. Na hora que você integrar, vai dar zero. Aliás, desculpa, esse aqui é vamos botar aqui o seno, né? Esse aqui é o seno. Tá? Vale isso. O seno de menos y é menos o seno de y. Então, se você integrar, dá zero. E se você botar o cosseno não, o cosseno vai ser simétrico, né? Se você tiver uma coisa aqui assim, aqui você vai ter uma simetria. O de cá é igual ao de cá. Então, quando você integra aqui de menos π a π, basta você integrar o lado de cá e multiplicar por 2. Agora, se você multiplicar por x, o que acontece? Menos y é igual a menos y. Então, se você fizer, vou botar menos x. Então, se você fizer menos x cosseno de menos y, e olhar aqui x cosseno y, esse é menos esse, mas esse é menos esse também, então aqui dá igual. Enquanto que se você fizer menos x seno de desculpa, ao contrário, né? Vamos dizer, na verdade, esse daqui era igual, então esse daqui é menos, né? Tá? Esse é igual a esse é menos, então você tem esse daqui é igual a menos esse. Já se você fizer menos seno de menos y, você vai ter menos x menos seno y, que vai ser x seno y. Então, se você botar menos aqui, vai dar igual aqui. Tá? Eu estou multiplicando. Multiplico esse por uma coisa assim, a simetria que eu tinha aqui vira uma simetria desse tipo. Quando eu multiplico por uma coisa assim aqui, você vira uma simetria desse tipo. Então, essas integrais aqui vão dar zero para todo n.
E essas integrais aqui, quando eu multiplico esse cara por menos x, vai virar, né, alguma coisa que vai fazer, vai ter uma simetria aqui. Então a integral daqui até aqui vai ser 2 vezes daqui. Então isso aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 a π de x seno ou pensando de outra maneira, né? Eu tenho essa função igual a uma soma disso daqui mais uma soma desses daqui. Esses daqui todos têm o lado de cá igual ao lado de cá. Então, quando você soma tudo, dá uma função que tem uma simetria assim. Só que f de x igual a x tem uma simetria assim. Então, essa parte daqui só estraga a simetria. Enquanto que a parte dos senos, todos os senos têm a simetria assim. E o x tem uma simetria assim. A gente fala isso, chama isso de função par e função ímpar. Tá? Quer dizer, você diz assim que g de menos alfa, quer dizer, qualquer intervalo simétrico, né, em R, né, se g de menos x é igual a g de x, para todo x, então essa função é dita par. Se g de menos x é igual a menos g de x para todo x, então ela é dita ímpar. E é fácil ver que par, quando você multiplica uma função par por uma função par, você tem uma função par. Quando você multiplica uma função ímpar por uma função ímpar, você tem uma função par. Mas quando você multiplica uma par por uma ímpar, você tem ímpar. Então aqui é isso. Essa função é ímpar, os cossenos são pares. Então tem uma função ímpar. Toda vez que você tem uma função ímpar, né, no caso par, a integral de menos alfa de g de x dx vai ser uma coisa assim, a g é par. Então isso aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 a alfa de g de x dx. Quer dizer, basta fazer esse lado de cá. E se você tiver uma situação assim, a integral de menos alfa de g de x dx vai ser uma coisa assim, né? Você tem uma simetria assim. Esse lado aqui é menos esse, então isso aqui vai dar zero. E nesse tipo de integral trigonométrica que aparece na série de Fourier, só olhar para essas coisas economiza contas. Tá? Tipicamente significa, eu não vou ter que fazer isso aqui porque vai dar zero. E eu vou fazer só isso daqui e vou fazer de 0 a π. Tá legal? Deu para... Então eu vou fazer essa conta só nesse pedaço aqui. Eu estou repetindo o que eu fiz no final da aula passada, foi meio rápido, né? Que vai ser, quer dizer que então o BN, aqui faltou o sobre π que tinha ali, 2 sobre π, integral de 0 a π de x seno de nx dx. Aqui, ó, está me pedindo, por favor, me integra por partes, eu quero muito, porque se eu chamar esse de U e esse de V', o U' vira 1. Melhora muito. E o V vira menos cosseno de nx sobre n. Quando eu derivo esse, eu tenho esse. Então, essa integral aqui vira a integral de... Lembrando aqui, né, porque UV' é igual a UV' mais U''V. Então, se eu integrar de A até B
Isso aqui vira integral de A até B disso, integral de A até B disso. Isso daqui, eu estou integrando de A até B a derivada disso. Então, isso daqui dá isso daqui. Essa daqui é o que eu quero. E eu vou passar a calcular essa. Quer dizer, eu quero essa daqui, que é o que eu tenho aqui, o V', e eu reduzo, essa parte daqui está calculada, reduzo esse daqui. Então, isso aqui vai me dar o 2 sobre π aqui do lado de fora. Aí fica o V é 1, não, é x, vezes menos cosseno de nx sobre n, zero a π, que é o u v, menos a integral de 0 a π de u', que é 1, v, que é menos cosseno de nx sobre n dx. E fecha a chave aqui. O que acontece aqui? Ó? Em x igual a 0, x é 0. Isso aqui, 0 aqui. Em x igual a π, o x é π, e o cosseno de nπ ou é 1 ou é menos 1. E nesse cara daqui, ó, a integral desse cara, isso daqui veio... Como é que eu achei esse cosseno? Ele veio do seno de nx. Se eu derivar seno de nx, daria n cosseno de nx. Não teria o menos. Então eu boto um menos aqui, mas ficaria com n e não 1 sobre n. Então divido por n2. Quando eu derivo isso daqui, tira esse 1 daqui. Eu tenho isso. Menos, derivada do seno é cosseno. Eu tenho que botar a derivada do nx, que é n, divido por n2, fica n aqui. Método de adivinhação. Tá? Tradicional. Só que o seno vale 0, tanto em 0 como em π. Em 0 e em nπ. Então, essa integral aqui vai dar 0. Então, isso aqui vai me dar 2 sobre π. Isso aqui calculado em 0, já sei que dá 0. O x calculado em π dá π. E o cosseno de nπ, quando n é par, dá 1. Quando n é ímpar, dá menos 1. Então, o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Mas como tem um menos aqui, vai dar menos 1 elevado a n mais 1. Então, quando n for 0, por exemplo, daria 0, não tem, 1. Vamos dizer. N igual a 1, eu teria menos cosseno π, que é 1. E exatamente menos 1 elevado a 1 mais 1 também. E assim. Tá? Então, eu corto esse π com esse π. Assim, tem aqui o sobre n, né? Então, isso daqui vai dar 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1, sem o π aqui, sobre n. Tá? Então, moral da história, o AN, esse cara daqui, aliás, o BN, né? Então, AN igual a 0 e BN é igual
a 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Isso me dá vamos ver, acabando as contas aqui, né? Fiz as contas e tal. Espero não ter errado. Significa que isso aqui não tem, e significa que x é igual... Essa igualdade aqui a gente costuma colocar um assim, porque, na verdade, ela não vale sempre, né? Mas a gente pode botar assim, 2 vezes, aqui, somatório de n igual a 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, seno de nx. Por que a gente tem que botar isso assim com esse... Eu preferiria, vamos dizer, ele pode até botar um entre aspas, porque essa igualdade é num certo sentido a ser precisado. Porque, com certeza, se eu botar x igual a zero aqui, todos os senos zero vai dar zero igual a zero. Mas se eu botar x igual a π, o seno de nπ é sempre zero. Então, tudo aqui vai dar zero, mas aqui vai dar π. Eu não posso simplesmente dizer é igual sempre. Isso já responde questões que vão aparecer mais à frente. Então, a gente pode botar assim que é 2 somatório de n igual a 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Deixar aqui assim. Essa igualdade aqui rendeu, vamos dizer assim, no mínimo 150 anos de matemática para ficar um pouco mais clara. Desde o começo, vamos dizer, está claro assim que não só essa igualdade não pode valer assim, se eu botar uma função que não vale zero aqui, não vale zero aqui, eu não posso escrever com uma série de senos. Tudo bem. Mas pior, né? Você poderia colocar uma função assim, por exemplo, que de repente dá um salto aqui, que corresponde a você pegar 2 barras de ferro mesmo, as duas, uma com uma temperatura, a outra com outra temperatura, fundir as duas num certo instante, e aí o perfil inicial de temperatura seria assim. Mas espera-se, né, que logo, vamos dizer, pensando, o instante inicial existiu, mas logo em seguida essas temperaturas vão começar a ter que fazer alguma coisa assim para ter uma transição contínua aqui. Então, do ponto de vista da série de Fourier, é sempre bom pensar que essa F aqui é uma distribuição inicial de temperatura, que pode ter saltos, mas que a física do problema nos faz mesmo pensar que esse salto rapidamente vai ser amenizado. E realmente, se você olhar a solução, é isso que vai acontecer. Na verdade, você dá uma função descontínua e logo para todo tempo maior que zero, ela já tem todas as derivadas. Mas essa função tem o direito de entrar aqui, ela é dada por uma série assim. E, claro, se você olha para essa função, o que você vai ver também, e isso é legal, por exemplo, pegar isso daqui e jogar no computador e pensar assim, para cada n, você tem uma Fn. O que é Fn? É você somar 2 somatório de k igual a 1 até n de menos 1 elevado a k mais 1 sobre k seno de kx. Quer dizer, em vez de você somar com n igual a 1 a infinito, você soma de
Ou pode fazer, talvez, assim, né? Ficar mais... Às vezes a gente pensa assim, ó, bota um Nzão aqui, bota N aqui, N aqui, N aqui. Então, em vez de você somar até infinito, você soma até um Nzão, você fixa, e diz, ó, vou somar até Nzão, o que, que eu tenho? Porque isso você pode botar no computador. Você faz essa fórmula, joga lá no computador, até o GeoGebra faz isso, manda desenhar. E o que você vai ver é que para uma função como essa, f de x igual a x, é claro que todos esses senos vão valer 0 aqui, 0 aqui. O que eles vão fazer é assim, rapidamente eles vão fazer alguma coisa assim. E na medida que o n aumenta, né, esse salto aqui vai chegando mais para cá. Então, é claro, isso nunca para x igual a menos π ou x igual a π vai bater aqui, vai estar sempre batendo aqui. Mas aqui no meio vai estar bastante bom. E isso, bom, isso foi estudado logo a partir do Fourier, né? Vamos dizer, tem vamos dizer, essa a primeira questão, então, tem como resposta, né? O AN é igual a 0 para todo N, o BN tem essa fórmula aqui, etc. A segunda questão, acho que diz respeito aos FNs, né? Vou olhar lá no computador que eu estou sem. A segunda aqui encara, na verdade, lá eu estou usando essa notação do K, então eu vou repetir aqui. Fn, N aqui, vou botar de volta o K, K mais 1, K, seno de Kx. A ideia é que foi se demorou, embora ela tivesse ali rondando, demorou bem uns 100 anos para começar a ficar claro que fazia mais sentido. Em vez de eu pensar, né, que Fn convergir para F, quer dizer, eu estou pensando assim, eu estou aproximando a minha função f por uma sequência de funções, que são dadas assim, são séries de senos. E, em princípio, pensar que isso daqui, esse negócio aqui, naturalmente a gente pensaria que Fn de x converge para f de x para todo x. Quer dizer, você fixa um x, você tem uma sequência aqui, e deveria convergir para f de x, quer dizer, cada vez que você substitui aqui, vai dar isso. Já ficou claro com esses exemplos assim, que isso não vai dar certo sempre, para todo x. E foi um pouco, eu acho, da visão do Fourier aceitar essa imperfeição. Porque o Fourier podia ter dito, ó, eu calculo, faço isso aqui, mas quando eu boto uma função como f de x igual a x, não vai dar. Não vai dar certo. Porque, na verdade, essas funções escritas assim, todas têm que ser periódicas. Porque se você botar x e botar x mais 2π, vai dar a mesma coisa. Então, elas teriam que ser periódicas. Se você bota uma função que não é periódica, não vai dar. Se você bota uma função descontínua, também não tem muito como dar. Porque as fórmulas do Fourier são dadas em termos de integrais. Então, imagina que eu botasse essa função aqui e dissesse assim, eu vou escolher um ponto qualquer aqui para ser o valor da minha função. Não pode ser um ponto qualquer, porque esses coeficientes aqui, portanto, essas FNs, elas só dependem das integrais dos senos vezes essa função. A integral não muda. Se eu disser, não, mudei de ideia, esse cara daqui eu vou botar aqui. Essas integrais não vão nem sentir.
Quer dizer, a gente sabe isso, né? Você tem uma função, você integra ela. Se você altera ela num ponto, vamos tirar um fiapo de área, mas um fiapo de área tem área zero. Então, não muda nada. Então, esse negócio aqui, qualquer que seja o valor que eu escolha aqui, vai dar sempre a mesma coisa. Ocasionalmente, quando a função é boa, assim, ela tem um limite do lado de cá, um limite do lado de cá, derivada também do lado de cá, vamos dizer, escolhendo o limite certo, então ela vai convergir para o valor médio aqui. Então, nas boas situações como essa, o melhor que a gente pode dizer é que vai convergir para o valor médio. Então, não vai convergir necessariamente para o valor da função. Por exemplo, aqui, né? Na verdade, aqui é como se essa função, como isso aqui é periódico, ela vai retomar aqui os mesmos valores, mas aqui ela terminou assim, ela não pode recomeçar. Ela não pode ter esses dois valores ao mesmo tempo. Por isso que aqui vai ser zero, aqui vai ser zero. Então, levou... Vamos dizer, no caso da série de potências, você repara que a gente tinha assim... a gente viu um exemplo assim, que você tem uma função que faz isso, né, mas esse cara daqui é 1 sobre n, esse cara daqui é 2n, então esse negócio aqui está lá em cima, então essa função, pelo menos nessa aqui, está longe dessa, mas se você olhar esse ponto daqui, isso é na Fn, daqui a pouco, quando o n cresce, você já vai estar aqui e esse ponto vai estar em zero. Essa função Fn, dada com esse perfil assim, na medida que se você fixar um x, aqui está zero, se 1 sobre n, vamos dizer, se 2 sobre n estiver aqui, a função vai valer zero aqui. Todas daqui para frente vão valer zero. Então, a convergência das séries de potências é melhor do que isso. Né? A convergência da série de potências, você diz, não, tem uma faixa aqui e as funções se aproximam dela dentro dessa faixa. Aqui não tem a faixa. No caso das séries de Fourier, a gente não espera nem a convergência em todos os pontos. Então, na verdade, em vez de ser mais exigente, né, o que a gente viu na série de potências é que isso daqui é pouco. É mais do que isso. A convergência é uniforme. Na série de Fourier, a gente vai ter que dizer, não, olha, não vai convergir em todos os pontos. Infelizmente, eu vou ter que dizer, então, que Fn converge para F com algum outro critério, né, mais brando do que esse daqui. E o critério que é mais, vamos dizer, que casa melhor com a série de Fourier é dizer o seguinte, repara que numa situação assim como essa, imagina que aqui fosse 2 raiz de n, por exemplo, ainda estava alto aqui. Mas 2 raiz de n, esse daqui é 2n, então a área desse triângulo é 2 raiz de n vezes, que é 1 sobre 2n, aliás, 2 sobre n, né, dividido por 2 vezes 2 sobre n. Repare que raiz de n vezes n, isso aqui vai dar 4 sobre raiz de n, que é pequeno. Então é possível você ter uma função que está longe em alguns pontos, mas a área entre os dois gráficos está pequena. Isso é um pouco a ideia aqui, só que a gente vai, na verdade, colocar o seguinte, a gente faz a integral de menos π a π de Fn de x menos f de x, então pega o módulo, né? Mas a gente pega o quadrado do módulo. Então, por razões, olhando assim à primeira vista, parecem misteriosas, e eu
ouso dizer que vamos dizer até 1900, 1920 e pouco, 1900 e pouco, assim, no começo do século XX, 100 anos depois do Fourier, isso aqui começou a fazer algum sentido. Na virada aí do século. Mas não é muito claro. Mas essa é a medida. É como, vamos dizer, você pega a probabilidade, aí você tira você pega uma variável aleatória, você tira a esperança. A esperança é o valor médio. Certo? Você pega... tem vários valores possíveis, aí você tira a média desses valores, e aí você diz a variância é a soma dos quadrados das diferenças. Por que a soma dos quadrados das diferenças? Mesmo motivo aqui. O motivo é bem... Vamos dizer, tem um produto escalar, uma coisa que até tem um sentido geométrico. Eu comentei um pouco, que está por trás disso. Então, a segunda questão, eu estou colocando coisas que aparentemente são ideias de jirico, mas elas têm todo sentido aqui. Então, eu começo a segunda questão a colocar questões do tipo... Questão 2, você faz Fn de x igual a somatório de k igual a 1 até n de isso aqui, 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, seno de n, seno k, k. E aí você olha para f de x menos fn de x. Eu acho que eu dei um nome aqui, não sei se é um nome... não botei só Cn. Vou olhar para isso, mas vou olhar para o Cn. Eu vou estar interessado nessa integral aqui. Mas eu vou deixar sem nome e vou chamar de Cn a integral, o somatório de... a integral de... acho que é de menos π a π, né? De Fn de x ao quadrado de x. É isso? Está com... Você está com papel? Não. Então, por exemplo, vou conferir aqui para... É isso mesmo. Tá? Aí olha para isso daqui e faz uma conta. O que é isso daqui? Bom, tem que levar isso ao quadrado. Então, isso daqui é igual a fazer a integral de menos π a π desse cara ao quadrado. Bom, todos os caras aqui têm esse 2 aqui. Eu posso até botar 4 aqui, né, do lado de fora, né, e fazer integral de menos π a π. Aí eu tenho que fazer somatório de k igual a 1 até n de menos 1. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, em vez de botar a conta explícita, eu vou chamar isso aqui de somatório de k igual a 1 até n de bk
seno de Kx. Assim eu economizo ficar carregando esses caras. Então esse negócio aqui vai ser a integral de menos π a π do somatório de k igual a 1 até n de bk seno de Kx vezes ela mesma. Somatório de k igual a 1 até n de bk aí, ó, eu tenho que pegar, eu tenho n caras aqui multiplicados por n caras aqui, eu tenho que pegar cada um daqui e multiplicar por cada um daqui. Isso aqui vai ser a integral de menos π a π do somatório. Quer dizer, eu vou trocar esse índice aqui para I e aqui eu vou chamar de J. Porque na minha cabeça é mais fácil trabalhar com I e J do que K e L. Troquei, então, o nome do K para I aqui e para J aqui. Então, isso vai me dar o somatório de igual a 1 até N, do somatório de J igual a 1 até N, dos BI, BJ, seno de X, seno de JX, dx. Quer dizer, eu faço todos esses produtos, somo tudo e integro. Como a integral da soma é a soma das integrais, eu posso escrever isso assim. Somatório de igual a 1 até n, do somatório de j igual a 1 até n, da integral de menos π a π. Posso botar aqui BI, BJ também aqui do lado de fora. Seno de IX, seno de JX, dx. Só que agora eu ganhei uma coisa, né? Porque eu sei que essas integrais são zero se I for diferente de J. E dão π se I for igual a J. Então isso daqui, na verdade, né? Isso daqui dá zero se I diferente de J e π se I igual a J. Vai dar seno quadrado. Então, na verdade, só tem que fazer somatório de I igual a 1. Ou mesmo, agora eu posso voltar para K igual a 1 até N. E aí eu vou ter BK ao quadrado vezes π. Esse aqui vai ser π vezes somatório de K igual a 1 até N de BK ao quadrado. Então, temos esse resultado aqui, né? Isso aqui é igual a π somatório de K igual a 1 até N de BK ao quadrado. Por incrível que pareça, isso tem a ver com o seguinte: quando você escreve esse vetor aqui, ele tem a coordenada x1 e a coordenada x2, né? Você vê aqui que tem um Pitágoras. Então, o tamanho desse vetor V, vou botar a flechinha na cabeça dele, ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Essa fórmula daqui é uma versão mais geral disso aqui. Meio que levou 100 anos, praticamente, para as pessoas dizerem, bom, que está por trás disso é o teorema de Pitágoras, e por trás disso aqui também está o teorema de Pitágoras.
Quer dizer, tem uma geometria escondida aqui nessa história. Bom, na verdade eu quero isso daqui ao quadrado, né? Então, já sei isso. Então, apago isso aqui. E essa coisa aqui, ó, isso daqui é integral de menos π a π. Isso daqui é f de x ao quadrado tá? Eu só desenvolvi esse quadrado aqui. Esse aqui, vamos dizer, se eu tenho a f, eu tenho isso aqui. Esse aqui vamos dizer, vai aparecer, na verdade aqui, né, vai aparecer isso aqui. Integral de fn quadrado é isso aqui. E essa daqui? Olha só, a f de x é a 0 sobre 2, mais a1 cosseno x, mais b1 seno x, mais a n cosseno de nx, mais bn seno de nx, mais um monte de senos e cossenos aqui. E a fn é isso aqui, só que parando aqui, né? Tá? Na verdade, aqui não tem os, vamos dizer, os ANs. Vou fazer a versão mais simples aqui, né? Tá? Não tem esses caras. Deixa eu economizar. Mas seria isso em geral. Né? Vamos dizer, vai ser B1 seno x mais B2 seno de 2x mais Bn seno de nx mais, vamos dizer, Bn mais 1 seno de n mais 1 x mais etc. E a Fn vai ser só quando eu multiplicar essas duas, eu vou ter todos esses produtos aqui. Eu vou pegando esses caras, vou multiplicando por esse aqui. Enquanto eu multiplicar até aqui, eu vou ter isto aqui. Né? Porque a Fn são justamente, né, esses caras aqui. Então, aqui é a parte da Fn pela Fn. Agora, quando eu pego qualquer cara daqui e multiplico por qualquer cara daqui, por exemplo, pensa assim, B2, Bn mais 1, seno de 2x, seno de n mais 1, x, supondo que n é maior que 2, maior ou igual a 2. E integro, eu vou ter integral disso aqui. Como n mais 1 é maior que 2, né? N mais 1x dx. N mais 1 é maior que 2, então esses dois caras são diferentes, essa integral dá zero. Então, cada vez que eu pegar um cara daqui, multiplicar por um de cá e integrar, vai dar zero. Então, é como se esses caras daqui, eles não pesam nada dentro desse cara daqui. Estou calculando isso aqui. Cada pedaço, a F tem um pedaço aqui, que é a Fn, e mais coisas. Mas cada uma dessas coisas multiplicada por esse aqui, integrado dá zero. Então, sumiu. Então, isso daqui, né, na verdade, vai me dar
vai me dar aqui a integral de menos π a π de f de x ao quadrado dx, menos duas vezes. Então, isso aqui, na verdade, é a integral de fn de x ao quadrado dx. E aqui é mais a integral de menos π a π de fn de x dx. Então, eu tenho menos 2. Então, isso daqui, quadrado. Isso aqui, na verdade, vai ser igual a integral de menos π a π de f de x ao quadrado dx. Bom, menos uma só, né? Menos a integral de menos π a π é meio como se tiver, é como se fosse um teorema de Pitágoras aqui. É meio assim, ó, como se fosse a f tivesse aqui, a fn está aqui, e a f menos fn está aqui. Isso aqui é f menos fn. Aí eu estou calculando como se fosse o quadrado do tamanho dessa. E aqui é como se tivesse um ângulo reto, porque isso aqui é a parte da f que está para lá, da fn, quando eu multiplico aqui, integro da zero. Então, como se tivesse um ângulo reto, eu estivesse dizendo, ó, o quadrado desse é a soma dos quadrados desse. Então, se eu quiser calcular o quadrado desse daqui, eu pego o quadrado desse, daqui, menos o quadrado desse. Para isso, vamos dizer, para essa figura ser feita, a partir do Fourier, levou tipo 100 anos. Não estava muito... certo? Precisa de uma capacidade de abstração muito grande para extrair dessas contas todas essa figura aqui. Bom, tem outra coisa, né? Essa daqui, a gente acabou de ver que isso dá π vezes somatório de k igual a 1 até n de bk ao quadrado. E essa daqui, ó, vai acontecer a mesma coisa, né? Quando eu multiplicar esses caras uns pelos outros e integrar, os que tiverem índices diferentes, a integral vai dar zero. E só vão ficar com os índices iguais ao quadrado, que a integral vai dar π. Então, esse cara daqui vai dar π vezes o somatório de k igual a 1 até infinito de bk ao quadrado. É a mesma conta que eu fiz aqui, só que essa daqui eu somei só até n. A outra eu somei até infinito. Então, acho que eu tenho que registrar isso, né? Quer dizer, essa diferença aqui, é igual a π vezes o somatório de k igual a n mais 1 até infinito de bk ao quadrado, né? Porque eu estou somando de 1 a infinito, estou tirando de 1 até n. Então vai dar isso aqui. Aqui está claro? Porque aqui eu tirei disso aqui, né? Tá? Quer dizer, eu tô usando sempre que se eu fizer a integral de menos π a π de seno de x dx vezes seno de jx dx está só aqui. Quando i é igual a j, é seno quadrado de menos π a π. E aí dá 1. Não, dá π. Porque seno quadrado não pode dar zero, porque é positivo. Hã? Quando são iguais. Quando são iguais, dá um quadrado. Né? Esse é o último problema do teste 9. Eu fiz também, mas
é isso, ó, você faz a integral de menos π a π, pode ser de 0 a 2π, qualquer intervalo tamanho 2π, de seno de ix, seno de jx dx. Então, é o seguinte, quando I igual a J, isso dá a integral de menos π a π de seno quadrado de x dx. Por causa da simetria das corcovas dos senos e cossenos, a integral de menos π a π de seno quadrado de 3x, de 10x, de 15x, dá igual a integral de menos π a π de cosseno de 3x, de 10x, de 15x. Como seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1, a soma dessas integrais dá 2π. Porque 1 integrado no intervalo tamanho 2π é 2π, vezes a altura 1, um retângulo, 2π. Então, cada um fica com a metade. Então, isso daqui vai dar π. Mas quando eles são diferentes, aí você tem duas maneiras. Uma é integrar por partes, 2 vezes, e ver que vai dar 0. Outra é meio que você usar fórmulas cabalísticas, que é o seguinte, né, o seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E o cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Por outro lado, o cosseno, vamos dizer, 1 é igual... Não, tá certo. É só isso aqui. O cosseno de A menos B vai ser o cosseno A, cosseno de menos B é cosseno B, o seno A é igual a seno A e o seno de menos B é menos seno B. Então, mais seno A, seno B. Então, se você somar, você mata os senos. Então, você tem que, ou fazendo aqui, a mesma coisa, né? Deixa eu tirar essa figura daqui. Se você fizer seno de A menos B, vai dar seno A cosseno B, porque o cosseno de menos B é igual a cosseno B. Agora, o seno de menos B é menos o seno B. Então, você vai dar menos seno B cosseno A. Então, se você somar, você mata um dos caras aqui. Mas aqui é mais assim, se você quer o senos, por exemplo, vamos dizer, aqui eu quero seno de x, seno de jx. Então, é como se fosse um A e um B diferentes. Então, aqui ó, é melhor pegar aqui e fazer um menos o outro. Tá? Quer dizer, se eu fizer cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B, vai dar melhor fazer A menos B menos A mais B, né? O cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B vai dar 2 vezes seno A seno B. Então, quando eu tiver isso daqui, integrar isso, é o mesmo que integrar isso menos integrar isso. Então, essa integral aqui vai se transformar na integral de cosseno de I menos J x menos cosseno de I mais J x.
Só que quando você integra cosseno de um número inteiro vezes x, a primitiva é seno, ou menos seno, menos seno, alguma coisa. E quando você vai de menos π a π, o seno de menos π é zero e o seno π é zero. Então essas duas integrais aqui vão dar zero. A menos que i, vamos dizer, se i fosse igual a j, aí isso aqui não quando você faz, você ficaria com cosseno de 2x aqui, né? E aí o cosseno, não, está certo, é isso mesmo. Por que isso não se aplica quando i assim, porque quando i igual a j, você tem um cosseno zero aqui. O cosseno zero é 1. E aí, entendeu? A integral de cosseno x é menos seno x. Se for de menos π a π, vai dar zero. Cosseno 2x é mesmo. Agora, cosseno 0x não, porque cosseno 0x é 1. Se você integrar 1 de menos π a π, dá 2π. Então, quando i igual a j, essa integral aqui não dá zero. Por isso que vamos dizer, tem que fazer esse destaque aqui. Aqui faltou o sobre 2 aqui, né? Na verdade, tem 2 aqui. Então, quando você quiser fazer a integral, você divide por 2. Mas, em resumo, essa integral dá π se i igual a j e dá zero se i é diferente de j. Então, quando você... isso que rege todas essas contas aqui, simplifica as contas. Você tem um monte de produtos de seno por seno, mas seno de 2x por seno de 3x, você vai integrar e vai dar zero. Então, aqui, quando você faz f de x ao quadrado, é como se você dissesse, aqui eu tenho uma soma infinita, no caso aqui só de senos. Aí eu multiplico 2 a 2 e integro tudo. Só que quando tiver dois diferentes integrando, dá zero. Então só tem que integrar os iguais, e os iguais dão π. Então quando você tem k e k, você tem bk ao quadrado vezes a integral do seno quadrado de menos π a π, que dá π. Então sai o π aqui, e esse cara ao quadrado. Foi rápido? Hã? Não, eu estou dizendo o seguinte, ó, você vai ter, quando você faz quando você faz a integral quando você faz a integral de menos π a π de f de x ao quadrado dx, você vai pegar, vai escrever a f dessa maneira aqui. Só que eu vou supor que só tem os senos. Então você vai ter que fazer um somatório dos BI seno de ix vezes BI, BJ seno de JX somar em I e J. Tá? Quer dizer, você pega o somatório de BJ seno de JX, multiplica pelo somatório de BI seno de IX. Isso daqui é a F e esse daqui é a F também. Quando você multiplica, vai dar o somatório aqui de J, que é de I, igual a 1 até infinito, aqui é de J, igual a 1 até infinito. Você faz todos os produtos aqui. Só que você vai integrar isso de menos π a π. Então, cada vez que você multiplicar um J aqui por um I diferente de J, vai aparecer uma integral
de seno de x vezes seno de jx com i diferente de, zero, de j. Vai dar zero. O que a gente acabou de ver. Quando i for igual a j, aí vai dar seno quadrado do i ou do j e vai dar π. Então, na verdade, essa integral aqui, que é isso daqui, na verdade vai dar só vamos dizer assim, integral disso aqui, vai dar integral de menos π a π, vamos dizer, do somatório de k igual a 1 a infinito, de bk ao quadrado, seno quadrado de kx dx. Só que essa integral aqui, os bk saem, integral de menos π a π desse negócio daqui, na verdade, dá π. Então, isso daqui vai dar π vezes somatório de k igual a 1 a infinito de bk ao quadrado. Ó, foi essa conta que a gente fez aqui para provar que isso é igual a isso. Um número só com finitas parcelas. Aqui a gente está fazendo a mesma conta com infinitas. Então, a mesma coisa. Aqui morreram todos os produtos de seno por seno com seno 3x, seno 2x, multiplicou, integrou, deu zero. Seno 2x por seno 2x, multiplicou, integrou, deu π. Então, cada parcela, cada uma dessas parcelas aqui assim, quando i era diferente de j, deu zero, quando i igual a j, deu o b ao quadrado, vezes o seno quadrado, que deu π, quando integrou. Então, essa conta daqui, quando você fez até aqui, deu essa soma de k igual a 1 até n. Quando você fez com a f somando de 1 até infinito, vai dar a mesma coisa, só que vai dar π somatório de k igual a 1 a infinito de bk ao quadrado. Então, essa daqui menos essa daqui, a única diferença é que a primeira eu estou somando até n, a outra eu estou somando até infinito. Então, a diferença de uma para a outra dá a soma de n mais 1 a infinito. E, ao mesmo tempo, eu fiz a conta aqui, nessa conta aqui, eu observei que essa conta daqui dava a integral de menos π a π de fn ao quadrado de x dx, menos duas vezes a integral de menos π a π de f de x, fn de x dx, mais a integral de menos π a π Então, esta daqui está aqui. Essa daqui está aqui. Essa daqui, por sua vez, o que eu observei era o seguinte, que a fn eu somava até a f de x somava até seno de nx e continuava seno de n mais 1x, aqui bn mais 1, bn, etc. E a fn, eu pegava isso e vinha só até aqui. Quando eu multiplico, eu poderia escrever que isso daqui, ó, a f, essa f daqui, é igual a fn de x, mais essa soma aqui, que é de k igual a n mais 1, a infinito dessas parcelas. Tá? Porque a f, eu somo tudo. Então, eu somo até aqui,
que é Fn, e mais um monte de parcelas que sobraram. Então, ó, quando eu faço f de x vezes fn de x, vou escrever mais para cá, f de x menos fn de x vai ser igual a fn de x mais o somatório de k igual a n mais 1 a infinito de bk seno de kx. Isso é a minha f. Tá? A f é a soma até n e a soma de n mais 1 diante. Estou escrevendo a f como uma soma infinita. Dizer, nesse caso aqui, sem os cossenos, só com senos. Então, eu posso, em vez de dizer, não, a f é a soma de 1 até infinito, eu posso dizer, a f é a soma de 1 até n, que é a fn. Fn foi definida como a soma. Mais o que sobrou, que é a soma de n mais 1 até infinito. Olha só, eu estou, desde o começo, eu estou, não podemos perder o fio da meada. A história toda aqui é sobre escrever a f como uma soma infinita. Então, a minha f aqui, nesse caso aqui, ela é somatório de k igual a 1 até infinito de bk seno de kx. Onde ou bn, né? Eu estou escrevendo como k, eu calculei. As séries de Fourier são séries, são somas infinitas. Então, a f de x é essa soma infinita. Somar até o infinito é a mesma coisa que somar até 10 e depois somar de 11 até o infinito. Então, eu somei até n, porque a fn... Porque, pensa só, vamos parar assim, dizer que a f é essa soma infinita, a gente já estabeleceu desde o começo assim, que uma soma infinita é o limite das somas parciais. Né? Para eu somar de 1 até infinito, não é uma coisa mágica, eu tenho que definir. Então, eu defini assim, ó, somar de 1 até infinito é o seguinte, para cada número, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 1 milhão e tal, eu somo até aquele número, então somo até 1 milhão e chamo isso de soma parcial. Somei até 1 milhão. Depois eu somo até 1 milhão e 1. Aí eu tenho uma sequência de somas parciais. Agora eu olho essa sequência e vejo para onde que ela vai quando n vai para infinito. Pode convergir, pode não convergir. Então eu estou aqui pensando a mesma coisa. Eu tenho uma f, ela é uma função. E eu estou escrevendo ela como uma soma de funções. Por quê? Certo? Isso aqui eu estou somando. É como se eu estivesse pegando o gráfico da f. Está aqui. Aí eu tenho vários senos aqui, aí eu somo até um certo ponto. Aqui é a f, essa aqui é a fn. Eu somei até esse seno. Em vez de somar até o infinito, eu somei até aqui. Aí eu somo mais um, depois somo mais um. Eu tenho uma sequência de funções que são dadas assim. E a ideia é que essa soma lá no infinito converge para f. Tem que fazer isso no computador. Pega essa fórmula. A gente calculou aqui os n's. Aí você programa. Você pega um matemático, um GeoGebra, qualquer coisa que faça isso. GeoGebra é bom, porque ele tem uma boa interface gráfica, simplesinho. Você diz, ó, cria uma variável, um parâmetro n, e aí para cada n você faz a soma dessas funções de 1 até n. Tá?
Aí você vai produzir uma funçãozinha assim. Aí você faz o n aumentando. No n vai aumentando, você vai acrescentando termos. Você vai ter uma sequência de funções aqui. E aí você olha, eu te garanto que se você fizer esse desenho, botar aqui x menos π a π, e botar essas funções que a gente calculou e for fazendo o n aumentar, você vai ver alguma coisa assim, aqui faz mais, que está se aproximando dessa, exceto aqui nesses dois pontos que não dá, aqui não tem como fazer. Tá? Então, é meio que dizer que, de fato, eu acredito que quando n vai para infinito, a função f de x igual a x vai ser essa soma infinita, quer dizer, o limite dessa sequência de somas parciais. Mas eu também posso, isso significa a mesma coisa, dizer o seguinte, ó, eu pego a f e vou fazer a soma infinita. Então eu somo até n, paro numa soma parcial, e o que sobrou? Sobrou isso tudo aqui. É como se eu dissesse, é assim como eu somo uma série, eu somo até dá 1 sobre n2, eu somo até 1000, dá uma coisa. O que está faltando para ser o resultado exato? É somar de 1001 até infinito. Mas a ideia é que se eu somei até 1000, o que sobra para somar, por mais que tenha infinitos termos, vai dar muito pequenininho. Então é a mesma coisa aqui. Só que o pequenininho aqui vai ser pequenininho aqui, mas aqui em π vai ser grande. Então, em vez de eu medir essa aproximação em cada ponto, eu digo, tá bom, mas aqui é pequenininho, mas essa integral aqui, do quadrado disso, é desprezível, é pequeno. Então, eu considero que está perto. A gente fala, está próximo de média quadrática. Sim, porque eu parei aqui e faltou escrever menos. Tá? Tá? Então, isso daqui é isso, que é a Fn mais alguma coisa, menos a Fn. Então, eu corto esse com esse e fica só isso aqui. Tá? Eu digo agora que esse daqui, quando eu fizer elevar ao quadrado e integrar, então vai dar a soma, vai dar a integral dessa soma daqui ao quadrado. E aqui, mesma coisa, quando eu tiver um número aqui multiplicado por outro, mas com um índice diferente, a integral vai dar zero. Então, quando eu elevar isso ao quadrado e integrar, vai dar isso aqui. Tá? Então, moral da história, eu tenho essa integral dá isso, essa integral dá isso, e essa integral aqui dá isso, que é a diferença entre essa daqui e essa daqui. Quer dizer, eu somei. Assim, o problema, o que ele pede, eu também não lembro, mas eu sei onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte, é que se de fato, vamos dizer, então vamos resumir aqui, né? A integral de f de x ao quadrado deu isso, a integral de fn ao quadrado deu isso, e essa daqui deu isso daqui. Essa daqui é exatamente essa menos essa. A questão é a seguinte, essa igualdade aqui está muito subjúdice. Então,
Na verdade, até as pessoas começaram a estudar. Será que essa série de Fourier converge mesmo para F? Converge em todos os pontos menos poucos? Converge... E aí foram surgindo exemplos. Por exemplo, você dá uma função contínua e aí você faz a série de Fourier dela e a série não converge numa infinidade de pontos. Aí depois alguém deu uma função integrável, mas que não era necessariamente contínua, e aí a série não convergia em ponto nenhum. Pô, estava parecendo que... Entendeu? Não é tão simples assim dizer, eu supus que a função era dada por uma série assim, calculei, achei números, tem que ser igual. O igual não estava muito claro. Então, agora, essa igualdade aqui assim vai ser garantida num certo sentido bem forte. Porque imagina o seguinte, que eu digo assim, olha, eu não sei que f de x menos fn de x tende a zero quando n tende para infinito para todo x. Isso aqui está descartado. Mas eu digo, não, mas eu vou aceitar se isso daqui, a integral de menos π a π de f de x menos fn de x ao quadrado dx tender a zero. Mas você pode botar raiz quadrada, se quiser. Significaria que isso daqui é exigir que em cada ponto o fn de x tenda para o f de x. Esse daqui é meio que dizer assim, olha, em alguns pode não tender, mas se eu somar essas... Como essas diferenças podem ter positivas e negativas, quer dizer, pode ser tudo ruim, mas positivos e negativos se compensarem e dá zero. Eu não quero isso, eu quero que realmente, assim, eleva ao quadrado para garantir que isso tudo é positivo aqui. Então agora são todos positivos, alguns podem estar isso aqui indo para zero, outros não. Mas se na hora que eu integrar significa, de certa forma, tirar uma média dos valores. Se eu dividir por 2π, eu estou tirando a média. Tá certo? Se eu integrar alguma coisa de menos π a π e dividir por 2π, o resultado é a média. Tem noção disso? Sim, claro. Eu tenho uma função aqui, definida nesse intervalo aqui. Menos π, pode ser qualquer intervalo AB. Aí eu integro. Se eu disser, divide essa integral por tanto, e vai dar esse número aqui, m. Essa aqui é a f. Se eu disser que a integral de menos π a π de f de x dx é igual à integral de menos π a π dessa constante m, significa que essa constante meio que é o valor médio disso daqui, tá certo? A f tem altos e baixos. Significa assim, a parte da f que está acima de m está sendo compensada pela parte de f que está abaixo de m. Tá? Então... isso é a mesma coisa que é 2πm. Né? Então, m é igual a 1 sobre 2π, integral de menos π a π, de f de x dx. Então, se eu disser, isso daqui é a média. O que significa dizer que isso é a média? Significa que eu tenho a f, alguns caras de f estão para cima de m, outros estão para baixo, mas a integral da parte que está acima é igual à integral da parte que está abaixo. Vai ser uma definição de média. Então, quando eu olho para essa integral aqui, é a mesma coisa que eu fazer 1 sobre 2π e tirar a média e dizer, a média está tendendo a zero. E a média pode tender a zero, vamos dizer, eu tenho um cara aqui assim, eu tenho uma função que pode eventualmente ter um pedacinho aqui onde ela é meio grande.
Mas se esse pedacinho pesar pouco na média, tudo bem. Então, essa a ideia que acaba prevalecendo. Você dizer, olha, eu vou aceitar que Fn converge para F se essa integral tender para zero. Tá? Isso aqui é meio que somar coordenada a coordenada, quer dizer, as diferenças das coordenadas ao quadrado. E se você quiser, você tira a raiz quadrada. Se isso tender a zero ou a raiz quadrada disso tender a zero, dá no mesmo. Então, a história aqui é o seguinte, é que Mas isso ainda ficou meio... Não estava bem garantido. Acho que ninguém tinha demonstrado isso antes. Até que o Weierstrass... Então, o Fourier... É aí 1800... Vamos botar 1822, quando ele publica o trabalho. Já estava tudo pronto em 1822. O Weierstrass... Se não me engano, em 1885, mais de 600 anos, de 60 anos depois, ele vai provar um teorema que diz o seguinte: imagina se tem uma função contínua aqui. Então, tem um polinômio trigonométrico, alguma coisa do tipo A0/2 mais A1 cosseno x, mais B1 seno x, mais até um AN cosseno nx, mais um BN seno nx. Isso é chamado um polinômio trigonométrico, é como se aqui fossem as potências n. Tem um certo sentido. Ele diz assim, ó, tem um polinômio trigonométrico cujo gráfico está aqui dentro também, desse mesmo risco. Quer dizer, a minha f, quando eu boto esse risco, significa que o gráfico da f está dentro desse risco. Mas o risco tem uma espessura. Aí ele diz, olha, pegando, vamos dizer, aqui no intervalo, vamos dizer, de menos π a π. Na verdade, a f tem que ser periódica, porque essas funções são periódicas. Então, é uma função periódica, assim. Ela aqui em menos π tem o mesmo valor que em π. Tem uma função assim que você desenha e você não consegue ver a diferença. E com isso, dá para provar o seguinte, que a série de Fourier da f converge para f nesse sentido. Basicamente assim, imagina que você tem uma f que não é simétrica. Não é periódica. Tá? Não é periódica. Pode até dizer assim, pensa em série de senos também, pode ser série de senos. Ela não vale zero aqui nem aqui. Mas tudo bem, você pega e faz uma coisa assim, ó. Tá? Você troca o valor dela nesse trechinho, para ela vir para zero, sair de zero aqui, vem até aqui, depois volta aqui para zero. Em termos de integral, isso aqui não mudou nada. Agora você sabe que você tem um seno, um polinômio trigonométrico só com senos, que vai entrar aqui. E aí, quando essa dos senos está junto aqui, a diferença, vamos dizer, a integral do quadrado da diferença dessa para essa vai ficar pequenininho. Tá? Quer dizer, se eu tô com duas funções com o mesmo risco, no intervalo aqui, o máximo da diferença está pequenininho. Quando eu levo ao quadrado, fica até menor ainda. Quando eu multiplico pelo tamanho do intervalo, aumenta, mas eu posso... Vamos dizer, o tamanho do intervalo está fixo, então eu posso garantir que essa diferença seja bem pequena, de maneira que mesmo multiplicado por isso seja pequeno.
Então, se eu fizer a diferença entre as duas e integrar aqui, vai estar pequenininho. Entendeu o que eu estou dizendo? Não, vai chegar no seguinte, de garantir, eu quero garantir o seguinte, que para toda f contínua, o que eu quero garantir é o seguinte teorema. Né? Digamos que eu tenha vamos dizer, eu fiz isso daqui. Tá? Então, eu tenho a f de x igual a 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito de an cosseno de nx, mais bn seno de nx. Eventualmente, os meus ANs podem ser zero ou não. Aí eu faço a fn de x igual a 0 sobre 2, mais soma f de k igual a 1 até n de ak cosseno de kx, mais bk seno de kx. Tá? Significa que aqui eu somo até infinito, aqui eu somo só até n. Então, meu objetivo é o seguinte, supõe pelo menos que a f é contínua. Tá? Essa f daqui é contínua. Isso daqui, essa igualdade aqui, eu calculei os coeficientes de Fourier, fiz isso daqui, mas essa soma aqui, eu sei que não vai valer em geral para todo x. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, será que eu posso garantir que a integral de menos π a π de f de x menos fn de x ao quadrado dx tende a zero quando n tende para o infinito? A questão é essa, que tá? Eu desisti de garantir essa igualdade para todo x. Tá? Esse negócio aqui vai tender para isso para todo x. Mas eu quero pelo menos garantir que essa diferença aqui, quer dizer, quando eu olhar a minha f e olhar essa aproximação aqui, eu tiro a diferença, elevo ao quadrado, integro e ainda dá uma coisa pequena. Então, significará o seguinte, que a fn pode não convergir para f em alguns pontos e tal, mas quando eu olhar as diferenças, elevar ao quadrado e integrar, vai dar uma coisa pequena. O que o Weierstrass provou tem como consequência que isso é verdade, pelo menos para funções contínuas. É porque é o seguinte, ó, na verdade, a primeira coisa é a seguinte, é que vamos dizer, eu não tenho a minha f, né? Na verdade, a situação é assim, né? Vamos dizer, você tem a f de x dada. Aí calculo a n e bn por aquelas fórmulas. Tá? Fórmulas de Fourier. Tá? O caminho é esse. Eu tenho a função, aí com a função, via aquelas integrais, eu calculo os ANs e os BNs. Com os ANs e os BNs, eu produzo essa FN, que é uma aproximação da F. Aí eu quero que essa aproximação seja realmente uma boa aproximação da F. De alguma maneira eu possa dizer que lá no infinito elas são iguais, ou a diferença está tendendo a zero. Em vez de eu pensar assim, não, eu quero que para cada x a diferença esteja tendendo a zero, eu abdico desse rigor todo e digo, não, eu pego a diferença entre as duas e meço calculando o quadrado da diferença em cada ponto e integrando. Aí isso me dá uma medida da diferença.
E eu vou dizer que eu aceito que Fn está convergindo para F se justamente essa medida da diferença tiver tendendo a zero. Tá? E o teorema do Weierstrass, o que ele me diz é o seguinte, é que como eu posso aproximar, tem um passo aqui que eu não estou fazendo, mas que está lá nos exercícios, é mostrar o seguinte, que de todos os polinômios trigonométricos, imagina assim, que eu tenho a f, aí eu pego todos os possíveis polinômios trigonométricos e meço a diferença dele para f, vamos chamar isso aqui de g de x, aí eu faço a integral de menos π a π de f de, vou chamar de gn, f de x menos gn de x ao quadrado de x. Então, para cada polinômio trigonométrico, eu meço a distância dele a f, nesse sentido. Essa aqui é uma medida de quão afastados eles estão. Aí eu penso assim, pega os polinômios trigonométricos de grau n, quer dizer, que tem no máximo até seno e cosseno de nx. Qual é o que está mais próximo de f? Aí você descobre que é quando você fizer o AN e o BN dados pela fórmula de Fourier. Então, é assim, as fórmulas de Fourier dizem o seguinte, isso é fácil de provar, tem que calcular derivadas e tal, um problema de máximo, mas as fórmulas de Fourier me dão o seguinte, eu pego a f e digo, eu vou aproximar por senos e cossenos até seno 10x e cosseno 10x. Então vai ser uma constante mais cosseno x, mais seno x, mais cosseno 2x, mais seno 2x, mais cosseno 3x, seno 3x, mais alguma coisa de cosseno de 10x, mais alguma coisa de seno de 10x. E eu procuro, de todas essas, qual que vai minimizar essa integral aqui. Se eu fizer a conta, eu vou ter que vão ser do A0 até o A10, do B1 até o B10, vão ser dados pelas fórmulas de Fourier. Então, se tem um polinômio, vamos dizer, se eu pego a minha f, aí faço essa jogada aqui assim, para ela ficar tipo uma coisa que eu faço por série de senos. E aproximo aqui assim, por uma série de Fourier, por um polinômio trigonométrico, tem um polinômio trigonométrico da série de Fourier que está mais próximo ainda, ou pelo menos não está mais longe. Com isso, eu consigo mostrar o seguinte, que mesmo que a minha... aliás, aqui nem precisa supor, mesmo a minha f não sendo, vamos dizer, não sendo assim, periódica, tendo uma cara assim, eu consigo provar que o polinômio trigonométrico que está mais próximo da f por esse critério aqui, ele é dado pelos coeficientes de Fourier da f. E, ao mesmo tempo, eu sei que eu consigo botar um polinômio trigonométrico que está bem pertinho da f. É uma distância tão pequena quanto eu queira. Então, eu boto o polinômio trigonométrico a uma distância menor que 1 milésimo. Esse está a uma distância menor que 1 milésimo. Mas ainda o que for dado pela série de Fourier ainda está mais perto. Então, significa que os da série de Fourier estão satisfazendo isso aqui. Pelo menos para as funções contínuas.
significa que quando eu faço essa conta daqui, isso daqui está tendendo a zero. Quer dizer, se eu pegar n grande, isso ao quadrado, porque essa diferença aqui está tendendo a zero. Vamos escrever aqui o que eu tenho ali, né? Eu tenho o seguinte, que integral de menos π a π de f de x ao quadrado dx, eu fiz a conta e disse que isso daqui dá integral de menos π a π de fn de x ao quadrado dx mais integral de menos π a π de f de x menos fn de x ao quadrado dx. Essa daqui é π vezes o somatório de n igual a 1 a infinito. No nosso caso, dessa f de x igual a x, né, dos b, vou botar k igual a 1 aqui, bk ao quadrado. Essa daqui é o somatório de k igual a 1 até n de bk ao quadrado. E essa daqui é o somatório, essa daqui é isso, essa daqui é somatório de k igual a 1 a infinito de k igual a n mais 1 a infinito de bk ao quadrado. Então a igualdade é assim, eu sei que isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso é igual a isso. Então, como essas coisas são iguais, isso aqui, na verdade, vamos dizer, na verdade isso é igual. O fato é que isso ser igual a isso decorre do teorema de Weierstrass. Então, repare o que eu vou tirar aqui. Talvez soar meio mágico. Isso é igual, vamos dizer, na verdade, do fato do teorema de Weierstrass vai me garantir que isso daqui tende a zero. O que significa que essa soma daqui tende para isso daqui. Então você vai ter a integral de 0 a π de x ao quadrado dx, a minha f é x, vai ser igual, tá? Quer dizer, essa igualdade daqui decorre do fato de que isso é igual a isso e que essa soma, vamos dizer, isso daqui tende para isso e isso é igual a isso. Então isso daqui vai ser igual ao somatório de n igual a 1 a infinito de π vezes bn ao quadrado. Tá? Repetindo assim, né? Isso daqui seria igual a isso. Mas do teorema de Weierstrass é que eu posso garantir que isso daqui de fato converge para esse. Então, vamos dizer, essa soma daqui decorre do Weierstrass. Agora, se eu fizer, na minha conta, esse Bn é isso daqui. Na verdade, aqui é menos π a π. Isso daqui. Isso daqui é igual a π vezes somatório de n igual a 1 a infinito. Aqui, ó, o Bn é 2 vezes isso daqui. Quando eu elevo ao quadrado, vai dar 4 sobre n ao quadrado. Mas essa integral daqui é
x3 sobre 3, que é a primitiva dessa daqui, menos π, que dá π ao cubo sobre 3 mais π ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai dar 2 vezes π ao cubo sobre 3. Então, isso é igual a isso. Ó. É igual a 4π vezes o somatório de 1 sobre n2 de n igual a 1 a infinito. Corta um π com um π, corta o 4 com o 2, e você tem π ao quadrado sobre 6 é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n ao quadrado. Hã? Pois aquela que a gente no começo do curso a gente mostrou que isso era parecido com 1,5, pela estimativa que a gente fez. Mas eu falei, não, é π ao quadrado sobre 6. Mas, claro, eu não quero que fique aqui a impressão de que a gente faz série de Fourier para calcular essa soma. Mas é meio curioso que, vamos dizer, o Fourier estava lá pensando no problema de física da propagação do calor, inventou essa teoria, essas séries, e que o estudo da convergência, né, do que significa esse igual aqui, entre aspas, a gente introduziu uma ideia de que o igual, entre aspas, significa que eu vou olhar para a diferença, vou multiplicar tudo ao quadrado, calcular a integral e ver se esse número tende a zero. Aí, depois de décadas, o Weierstrass consegue provar, vamos dizer, para esse caso particular, que é uma demonstração mais simples feita pelo Dirichlet, mas consegue provar que isso vale sempre se a f for contínua. Se a f for como a x aqui, já se sabia, ainda acho que o Fourier, em vida, ou pouco depois dele morrer, já tinha provado que para essa função, essa igualdade vai valer. E aí, você faz a conta, e nesse caso particular, a gente tem essa soma aqui, que não tinha nada a ver com a história. É meio que assim, você está... Né, às vezes é isso, às vezes você está estudando lá uma coisa avançada de cálculo, e você diz, pô, aquele negócio que eu não tinha entendido no segundo ano do ensino fundamental, agora está claro para mim. É meio que a gente tem aqui. Tá? Na verdade, aqui isso aqui é só um brinde. Eu estou só dizendo assim que essa ideia do Fourier, ela assim como a do Newton, vamos dizer, está sendo um paralelo. O Newton disse, não, toda função pode escrever com uma série de potências. Aí você pega e diz, não, peraí, às vezes não. Tem situações em que o raio de convergência é pequeno e quer dizer, converge lá 1 sobre x2 mais 1 é bem claro, quer dizer, só converge entre menos 1 e 1, devia convergir sempre, não é sempre. Tem uma... Então, o Fourier também, de certa forma, ele disse, não, isso aqui isso, é igual aqui. Ele sabia que o igual não era igual sempre, como o Newton também devia saber que o igual não era. Mas aí, para dar sentido ao que o Newton fez, para ter uma explicação razoável, levou 150 anos. E para dar um sentido também para esse igual aqui, levou uns 150 anos. Só em 1965 que o Carlson demonstrou que, vamos dizer, para funções razoáveis, num certo sentido, quadrado integrável, você tinha convergência a menos de um conjunto de medida nula. Lembra que eu introduzi a ideia de conjunto de medida nula? É um conjunto muito pequenininho, embora possa ter infinitos números. Né? Então, tem vamos dizer, às vezes, uma matemática super pesada para justificar certas coisas que algum gênio diz, não, é isso. Quer dizer,
É claro, o cara vira gênio meio a posteriori. Né? Você pode ter um cara que diz uma besteira que não funciona, aí fica para trás. Mas algum gênio diz uma besteira e aí as pessoas dizem, não, peraí, aquilo tinha sentido. Então, no caso do Fourier, tem essa história aqui. Eu quis fazer isso porque séries de Fourier é um tópico importante vamos dizer, mesmo em matemática contemporânea, né, em toda a teoria clássica de processamento de sinais passa por séries de Fourier, e aproveitar para demonstrar esse negócio que eu afirmei. Quer dizer, demonstrei usando o teorema do Weierstrass, que eu não demonstrei. Mas que poderia demonstrar também. O teorema do Weierstrass passa lá pelo raio de convergência de raiz de 1 mais x, que a gente demonstrou lá usando a fórmula de Stirling, que a gente demonstrou usando a fórmula de Wallace, que a gente demonstrou. Então, de certa maneira, daria tudo isso. Então, vamos dizer, é um resumo muito compactado de coisas de série de Fourier. E eu estou pensando na aula que vem fechar o curso assim, discutindo coisas que podem ter ficado meio no ar.